Bom dia, pais. Bom dia. Canta, filho. Você também tem que cantar, ué. Vou cantar. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo Está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. E na assinatura estava escrito Deus. Amém. No Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 15, Jesus nos diz assim: pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Existe uma frase aí que eles dizem assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Esse versículo nos mostra algo totalmente ao contrário disso, né? Jesus nos disse assim: pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Nós temos uma grande tendência, muitas vezes, a optarmos por contar as coisas, né? Contar alguns fatos, alguns exemplos, ao invés de demonstrarmos, ao invés de mostrarmos o exemplo. E, lógico, às vezes contar é muito mais fácil, né? Porque mostrar nos exige tempo, nos exige esforço. Mas mostrar é muito mais eficaz do que apenas contar. E Jesus nos ensinou isso. Por milhares de anos, os judeus, o povo judeu, eles tinham apenas as leis dizendo o que deveria fazer e o que não deveria fazer. E aí, Jesus veio ao mundo e nos mostrou, para mostrar a eles a maneira de viver sobre qual a Deus estava falando esse tempo todo. Ele veio para trazer exemplos, ele veio para trazer a prática de como que deveriam agir segundo a palavra de Deus. Jesus não nos disse simplesmente seja humilde. Ele foi humilde e obedeceu a Deus. Ele não disse simplesmente perdoe os outros. Ele nos perdoou. Ele não disse apenas ame a Deus e ao seu próximo. Ele demonstrou amor por suas ações. O exemplo de Cristo, o exemplo do amor de Cristo demonstra o imenso amor de Deus por nós e como nós devemos demonstrar o seu amor a outros. Jesus nos ensina através da prática, através dos exemplos, aquilo que nós devemos fazer, da forma que nós devemos agir, Jesus ele veio para demonstrar o amor de Deus em ação. E ele nos diz que assim como eu fiz, vocês façam também. Então ele nos deixou lindos exemplos para que nós possamos fazer, para que nós possamos praticar. E o versículo 17 diz assim: já que conhecem a verdade, serão felizes se a praticarem. Então nós precisamos avaliar se nós temos buscado conhecer a verdade. E qual é essa verdade? A palavra de Deus, E buscar praticar isso todos os dias, Todos os dias colocar em prática os exemplos que Jesus nos deixou, avaliar as nossas atitudes para vermos se realmente nós estamos agindo como Jesus nos ensinou. Que Deus abençoe o nosso dia, tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém?